Eita, glória a Deus. Deus é bom por quê? Porque Ele disse. É importante a gente se estabelecer na verdade de Deus, naquilo que Ele fala e não naquilo que a gente experimenta, porque aquilo que a gente experimenta consolida o que primeiro a gente creu. Agora, não quer dizer que aquilo que Ele falou não está disponível para experimentarmos. Agora, parte da crença, a gente experimentar daquilo que Deus tem para a gente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse agradar, no texto original, lá de Hebreus 11:6, ele faz menção a Enoque, que agradou a Deus ao ponto que andou com Ele. Então, sem fé, é impossível andar com Deus. A gente tem ainda o Rick Renner, que nos estabelece em cima de uma verdade bíblica do sem fé. Essa ideia no original não é ausência, mas fora de. Então passa a ideia que fé é um lugar onde a gente anda com Deus. Então fé é um ponto de encontro. Andar em fé é você se encontrar com Deus. Então por isso que Deus tem tanto zelo para que a gente tenha uma vida de fé e não uma fé como um instrumento apenas para a gente usar quando alguma coisa está dando errada. A fé é um estilo de vida com Deus. É sempre o lugar onde a gente encontra Deus. Então você está se sentindo só, entre na fé, que a fé vai te garantir a companhia. Deus está no lugar da fé, amém? Então, dito isso, eu não vou falar de fé. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, e Elisinha pira no momento, né? Eita, Jesus! Apocalipse no capítulo 2, é interessante você entender. A Bíblia, lá no capítulo 1, diz: escreve o que era, o que é e o que há de ser. Então, o que era é o Jesus morto, ressurreto e aparecendo para Pedro. A gente tem que dar aquela pausa de colocar cada pessoa no lugar certo. E eu não vou dizer mais que eu coloco Moisés na arca e Noé no monte, para que isso não se repita. Eu vou parar com isso. Então, é só dar aquela pausa técnica para estabelecer quem é quem e a coisa sai certa, amém? Então, Ilha de Patmos é João, não é Pedro. Então, a visão que João tem de Jesus está em linha com a visão que Pedro tem do Jesus transfigurado, mas que só é real agora com ele o corpo glorificado. Então, quando Jesus fala o que era, é a morte e ressurreição. O que é o tempo da igreja e o que há de vir. Então nós temos interpretamos o livro de Apocalipse numa ordem cronológica. Capítulo 1, o que era, capítulo 2 e 3, o que é, e a partir do 4 em diante, o que há de vir. O 4, ele começa no arrebatamento da igreja. João vê uma janela no céu e uma voz que dizia: vem para cá. Isso é uma figura do arrebatamento da igreja que acontece antes do capítulo 6, que é o início da tribulação, com a abertura do primeiro selo e liberar o primeiro cavaleiro. Um cavaleiro com arco, com uma coroa, num cavalo branco, que foi dado poder, que foi dada autoridade sem poder, porque ele não tem flecha. E esse cavaleiro branco é o anticristo. Quando a igreja sai, o anticristo é liberado para agir. E a gente vai até o capítulo 18, com a atuação da tribulação, o início das dores e a grande tribulação. Eu gosto de dividir esses dois períodos em o que era ruim fica pior. E a partir do 19, a gente começa a ver a volta de Jesus, o milênio e a eternidade futura que a gente vai ter. Então, entra-se num aspecto cronológico, o livro de Apocalipse, e fica mais fácil de a gente entender onde a gente vai estar em cada situação. No capítulo 2 e no capítulo 3, a gente está aqui na terra em atuação, a gente é a igreja. Então, capítulo 2 e 3, as cartas das 7 igrejas foram escritas para nós. Isso foi a introdução resumida. Foi boa, não foi não?
Graças a Deus, então vamos nessa. Então, de cada carta dessa, a gente pode tirar um ensinamento. Há quem diga que as cartas são tempos que a igreja vai viver aqui na terra, e a gente estaria no último tempo, na última carta, né? Mas aí a gente também passa a ideia que existe uma sobreposição, porque foi um tempo passado, a gente não está livre de ter que lidar com aquele problema. Então, a cada problema e cada coisa boa que tem na carta, a gente precisa entender que a gente precisa lidar com essas coisas ainda hoje como igreja. Então, cada carta vai estabelecer a gente numa fase de maturidade, em algo que pode acontecer. Então, a gente ler as cartas, a gente toma para si a correção que Jesus dá, para que a gente não venha a incorrer no mesmo erro que cada carta, que cada igreja estava passando. Aí, o início, a primeira carta, e talvez a gente faça as cartas inteiras um dia, né? A gente vai fazendo, ou de cartas em cartas, mas eu quero bater essa daqui, a gente vai ver Éfeso hoje, a gente vai dar ênfase ao que Jesus, que é Jesus que corrige cada igreja, o que ele estava elogiando e corrigindo, amém? Você pode ler comigo lá no capítulo 2, no verso 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E aí ele fala que as 7 estrelas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, o espírito das 7 igrejas, e o espírito das 7 igrejas está sempre permeado pelo Cristo. O Cristo, ele precisa ser o centro da atuação da igreja. E é engraçado que cada carta dessa, o Espírito, ele levanta uma atuação, um nome de Jesus, as nomeações, os adjetivos, eles são muito marcantes, muito incisivos, e eu acho sensacional. Cada nome desse, cada adjetivo, cada coisa que ele fala sobre Jesus, o Cristo, ele está estabelecendo ele numa realidade que é para nós como igreja. Então, se nós como igreja não estivermos centralizados no Espírito de Cristo, a gente perdeu o alvo. Cristo, ele precisa ser o centro de toda a ação e todo o movimento da igreja aqui na terra. Se ela se move por qualquer outro motivo que não seja o Cristo, a gente se moveu errado. Amém? Então, Cristo, ele precisa permear todos os atos da igreja, em toda a era da igreja, inclusive hoje. Se Cristo não for o centro, o movimento está errado. Amém? Então ele diz assim no verso 2: conheço as tuas obras. Você está pronto para Jesus dizer: conheça as tuas obras com as tuas obras? Esse amém é meio desconfiado, né? Assim, ele fala, amém. Assim, hoje ele pode até olhar minhas obras, hoje estou até na igreja hoje. Mas assim, você percebe que o tom, apesar de ser corretivo, ele não é de julgamento. O tom das 7 cartas vai ter correção severa. E vai até dizer que existe consequência se ele não mudar. Mas o tom não é de julgamento, é de correção. E essa ideia a gente precisa ter como igreja. Se o tom agora de Jesus para conosco é de correção, o nosso tom nunca deve ser de juízo, mas de correção. Esse é o tom da igreja para com o povo que está lá fora. Nunca juízo, sempre correção. Você já percebeu, eu não sei se você já teve, eu já dei esse exemplo, eu tinha um medo de torar, de encontrar Manuel Dias no começo lá atrás do ministério. Maneco já era Maneco, né? Maneco já era o profeta, né? Ele já andava assim, o vige, né? O Uau é mais novinho, o Uau é mais para cá, mas o vige é lá das antigas. E o olhar dele que ele fazia... Aí lá, quando era criança pequena, lá em Barbacena, ainda aqui em Boa Viagem, que a gente começou a conhecer, quando ia ter um evento com Maneco, às vezes com Herênio também, cara, a gente tinha que passar pelo processo de santificação. Se eu tivesse a cachorra feia, eu acho que eu sacrificava, jogava o sangue sobre a minha cabeça para chegar purificado. A gente ia fazendo negócio, e quando ele olhava assim, eu disse, ixi, ele viu, ó, lá vem. A gente tinha um medo de um juízo de Torá, né? O profético trazendo juízo para a gente. Só que o profético que traz juízo não está em linha com o que a palavra tem para nós hoje como igreja. O profético, ele pode sim apontar o erro, mas nunca para condenação, sempre para restauração.
Então não tenha medo de se submeter ao profético. Não tenha medo de se submeter à palavra, porque apesar de ser encontrado no erro, exposto pela luz da palavra, exposto pelo profético, a gente sempre vai ser apontado o erro para restauração e nunca para condenação. Então o tom das cartas, o tom é de correção. Entenda isso, absorva isso. Tudo que a gente precisa fazer, se eu identifico algo de errado na vida de alguém, o sentimento que precisa ter dentro de mim nunca é de condenar aquela pessoa. Agora, por uma pessoa desconhecida é fácil, mas às vezes a gente vai ser traído na jornada. A gente vai estar junto de pessoas pagando um dobrado, e a gente vai ver pessoas errando e estando na mesma posição da gente, e o desejo que a gente tem é que, como pode? Ele está na mesma posição, aquele senso de justiça. A gente tem uma lá em casa que a gente chama de juíza, né? Que é a justiceira da casa. Eu não vou dizer qual das duas é, certo? Mas é uma filha. A gente tem uma que é aquele ímpeto de justiça absurdo, e que ela coloca pai, mãe, não pode ser assim, que não sei o quê. Por quê? Esse é o nosso senso natural, a gente anda em justiça própria. Lembra que eu já falei que a gente, com pessoas que têm erros que a gente é bom, a gente costuma ser mais duro do que com pessoas que têm erros que a gente ainda está se ajustando? Não é verdade? Se a gente é bom naquela área, as pessoas olham assim, mas como pode? Tanto tempo na igreja, tanto negócio, mas é uma área que você ainda está lutando dentro de você. Você diz, meu Deus, a graça do Senhor sobre a sua vida. Olha, eu sei, é uma luta, mas você vai vencer, vamos levantar. Então você gosta de levantar aqueles que estão sofrendo em áreas que você ainda está lutando, e às vezes você é muito duro com as pessoas que, de alguma maneira, você já estabeleceu dentro de uma verdade e te colocam numa posição diferenciada. Então a gente precisa ter cuidado, porque o espírito que administra, o espírito que ensina a igreja, o espírito que move, que permeia a igreja, é o espírito de correção para restauração. A ideia é sempre restaurar. O poder de Deus está na restauração. Tem juízo? Tem. Vai chegar a tempo, vai chegar a época, mas até no juízo derramado, quando a gente vai ver lá em Apocalipse, as taças sendo derramadas, o povo sofrendo, a Bíblia para registrar que eles não se arrependeram para dar glórias ao autor dos flagelos. Então até o juízo derramado de Deus é buscando arrependimento e restauração. Você percebe? Nunca por justiça própria. Porque Deus tem a justiça dele em Cristo, que amou o mundo de tal maneira que se entregou para morrer em nosso lugar. Vamos lá, vamos continuar. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Tanto o teu labor como a tua perseverança. Isso aqui faz linha com 1 Coríntios, no capítulo 15, que diz que nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não persevera por causa do seu pastor. Pelo amor de Deus, não trabalhe por causa do seu pastor. Trabalhe por causa de Jesus, o sumo pastor. Faça por causa de Deus, espere nele, persevere nele, e tenha certeza que ele conhece cada uma das suas obras. Ele conhece o teu labor e a tua perseverança. Ele não é injusto para que o trabalho que você teve passe desapercebido. Talvez as pessoas não consigam reconhecer aquilo que você está fazendo, não consigam reconhecer o seu esforço. É muito fácil a gente chegar no culto cheiroso, né? Pelo menos deviam. Regra básica de convivência, você vai sentar do lado de alguém, por favor, use desodorante, né? Pelo amor de Deus, não precisa perfume. Perfume é um plus, e dependendo do plus, às vezes até atrapalha mais do que ajuda. Não precisa vir perfumado para a fila lá de trás sentir você estando sentado aqui na segunda fila, amém? Mas enfim, tem aquele cuidado, aquele asseio básico, não é o tema, né? Mas aí é muito fácil você aqui na igreja, nesse ar-condicionadinho, nesse carpete sensacional.
Ele dá uma sensação de conforto, não uma vontade assim. Não, você quando chega assim, fica só esperando o culto começar. Não dá um soninho, depois que o culto começa, não, porque a minha voz, né, né, a voz de Cláudia não deixa, a voz de Roosevelt meio que embala, né, aquele Mas assim, dá aquele conforto, aquela sensação, se tivesse uma redinha, uma cama aqui, a gente estava confortável, né? É fácil nesse ambiente, todo mundo está bem, mas ninguém sabe o dobrado que cada um pagou para estar aqui. Ninguém sabe o dobrado que cada um tem pago para continuar vindo. E sabe que tem gente que se desanima porque não é reconhecido aquilo, o esforço que ela faz de estar aqui. E diz, ninguém liga, nem vou mais. E é só ela que tem para perder quando ela desiste. Ninguém está nem aí, não vou, mas Deus está aí. Deus conhece o teu labor. Deus conhece o teu esforço, a tua perseverança. Ele conhece. Tanto o teu labor, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que pusestes à prova os que a si mesmo declaram. O que é um homem mau? O engraçado é que a gente tem conceitos, né, de definir quem é um homem mau, né? A gente pensa num ladrão, num assassino, num pornógrafo, a gente pensa nesse povo que está no mundo, nesse povo que gasta dinheiro com cachaça, né? Que está aí nos carnaval da vida. Isso é um povo mau, tá vendo? Isso é um homem mau. Mas não é em linha com o que a Bíblia fala de ser um homem mau. Olha quem é o homem mau aqui que ele fala. Homem mau, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Deus tem uma visão um pouquinho diferente da gente, né? Para ele, o homem mau é aquele que diz que é e não é, dentro do contexto de representante dele mesmo. É por isso que Jesus era tão brabo com os hipócritas fariseus. A gente não vê Jesus sendo brabo ali com um coletor de impostos, e isso meio que fundia a cabeça deles, porque com o coletor de impostos, Jesus ia lá comer e dizer que os pecados dele estavam perdoados. Mas com os fariseus, Jesus olhava e hipócrita, o teu pai é o diabo. Olha, com as duas mãos, porque Deus vê como homem mau aqueles que querem parecer ser, mas não são representantes dele só por fora, mas por dentro estão podres, sepulcros caiados. É forte, Brasil. Então, aparentar ser e não ser, para Deus, o adjetivo é mau. Homem mau. Que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. O bom é que o falso nunca resiste à prova. O falso não tem cheiro de Cristo, não age como Cristo, não fala como Cristo e não reage como Cristo. Porque às vezes uma fala a gente pode até aprender, mas uma reação é o seu natural. E quando você coloca a prova, você acha a mentira. Né? Vamos lá. E tens perseverança e suportastes provas por causa de quem? Do nome de quem? Por que você suporta a prova? Por causa de quem? Não suporte prova por causa de placa de igreja, não. Você não suporta a prova por causa do verbo da vida, boa viagem. Vai chegar seu dia que você não suporta mais prova, não. Você suporta prova por causa do nome de Jesus. Aí você levanta essa bandeira no meio da aprovação. Ei, essa bandeira eu não deixo cair de jeito nenhum. O nome de Jesus está aqui, ele me acompanha por toda essa jornada. Pode ser difícil como for, eu não vou negar o nome. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer.
semblante descaído, ficar molinho. Está aqui, mas parece que não está. Você já encontrou gente que está aqui, mas parece que não está? Gente que você diz, rapaz, por que tu não veio para o culto? Eu disse, eu fui. Eu disse, puxa vida, eu não percebi. Será que sou eu que não consegui ver? Ou será que tu entrou e saiu incógnito, esmurecido, sem paixão mais, sem vibrar? Deus te trouxe aqui por uma vibração, não foi? Quando tu chegou aqui, tu disse, essa é a igreja. E olha que nem carpete tinha. E você disse, essa era a igreja. Aí, de repente, uma coisa ou outra acontece, alguma pessoa reage com você como você não pensaria que deveria reagir, e você vai esmorecendo, esfriando, ficando, deixa, estou indo, eu estou lá, mas sem estar. Esmorecer no primário, no original, também pode ser utilizado para estar exausto e doente. Tem gente que adoece na alma. E talvez seja o pior tipo de doença que tem. Você desanima, você não é para mim. Eu não me alistei para isso, não. E a gente precisa, na perseverança, superar esse sentimento. Não te engane, chega para todo mundo. Desânimo, vontade de desistir. Oxi, eu sou o pastor e imagina tu. Desânimo, vontade de desistir, isso é sentimento de alma. Ele chega, bate, mas eu não dou moral. Por que eu vou dar moral para um sentimento assim? Que não está em mim, que vai contra. Se Jesus confiou em mim nessa jornada, quem sou eu para desconfiar de mim? Eu não tenho sequer o direito de desconfiar se ele confiou. Então eu digo, a gente aprendeu com Cláudia, né? Porque está abatido a minha alma. Né? No culto que ela estava aqui, ela disse, porque está abatida? Cala a boca. Bota o teu sentimento no lugar. Você precisa aprender a colocar cada coisa no lugar. Porque o teu sentimento consegue ter espaço dentro de você mais do que a palavra. Eu vou para trás do púlpito, porque talvez fique mais protegido. Mas porque um sentimento consegue encontrar espaço dentro de você mais do que a palavra. E de novo, o que a gente está fazendo aqui é um exercício de autocorreção. Você precisa se identificar assim, porque se você não identifica essas coisas tendem a crescer dentro de você. E o sentimento fala mais do que o espírito. Um sentimento de desânimo, um sentimento de cansaço. Um cansaço físico. Se eu perguntar aqui quem está cansado fisicamente, quem teve um dia difícil, que veio daqui arrastado, fica uma mão para baixo? Não fica, não vou nem pedir para levantar. Né? Mas o versículo é Deus dá força ao... Você está habilitado a receber força divina agora. Não é verdade? Você acaba... pastor, eu estou tão cansado. Pronto, está habilitado. Recebe. Recebe o quê, pastor? Força divina. Porque ele dá força ao... E revigora as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então, para a gente não esmurecer, a gente só precisa continuar confiando nele. Perseverar. Ele não te mandou para cá? Persevera. Continua. Não abre nem para um trem. E o bom é que isso só foi o elogio. Verso 4 começa. Tenho, porém... João, o Espírito, através de João, nas cartas, tirando a próxima carta, a carta de Esmirna, que não tem correção, é a única carta que não tem correção, só elogio, mas ele fala de uma maneira muito, muito prática. Ele ensina como a gente corrigir. Primeiro você vem, passa a espuminha, depois que está tudo gostosinho com a espuminha, você vem com a navalha, né? E depois você vem com aquele negocinho que faz, né, o pós-barba, que é para ficar gostosinho de novo. Entendeu? É mais ou menos assim o princípio da correção bíblica. Espuminha,
Então, quando você chega ali no gabinete, a gente fala, você é uma benção, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, vocês são um sucesso, Deus vê isso em vocês, isso e isso. Porém, o bom é que a barba, na hora da barba, é rápida, a gente precisa ser preciso e rápido, para não fazer o sofrimento. Você já foi para um barbeiro, não mulheres, obviamente homens, mas você já foi no barbeiro que ele quer deixar bem lisinho, fica passando aquela miséria daquela gelete 300 vezes, eu digo, moço, se fosse para arrancar a pele, eu tinha ido no açougue aqui, eles fazem mais rápido. Quanto mais preciso e quanto menos passar, menor é o sofrimento. Então, seja rápido com a navalha e já passa o pós-barba depois, amém? Então, o princípio é mais ou menos esse. Então, ali é o elogio e agora vem a correção. E ele diz, tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Agora, é interessante, né? Eu vou ler corrido aqui, só para a gente entender o contexto do abandono do primeiro amor, certo? E depois a gente volta vendo cada coisa dessa. 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E quando ele fala mover do candeeiro, é tirar a autoridade de igreja. Certo? Caso não te arrependas, tens contudo ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Agora preste atenção, vamos lá. Ele diz que tinha a favor isso aqui e a favor isso aqui, e no meio tem uma coisa que precisa ser corrigida. É uma igreja que tem perseverado, é uma igreja que tem trabalhado, é uma igreja que odeia as obras dos nicolaítas. E a gente aprendeu aqui com Fernandes, quem estava aqui na ministração de Fernandes, o Evangelho Diluído, Cristianismo Diluído. Tem o livro ainda, Juan, lá? A gente vai receber, ele vai trazer o livro, né? Então, a partir de domingo vai ter o livro dele aí de novo, fica com uns 10 aí para a gente ter. Se você quiser, já faz o pedido aí a Juan. Livro sensacional de Fernandes, que ele ministrou aqui num domingo à noite, e ele fala sobre a obra dos nicolaítas, né? Que está junto com o espírito de Balaão. É um evangelho, é um tipo de evangelho que é misturado com o mundo. O espírito de Balaão dá valor às coisas do mundo, embora tenha um chamado. Balaão tem um chamado profético, mas estava interessado em se dar bem financeiramente. Amém? Então é aquela coisa misturada que faz concessões ao mundo de pontos chaves que nunca deveria ser feito concessões. Então o espírito dos nicolaítas é uma igreja misturada, é uma igreja que é pé dentro, pé fora. Mas dentro da igreja esse sentimento, não é o crente, é a liderança, pé dentro e pé fora. Eu me segurei, mas não vou falar o nome, então vou dizer. Eu estava vendo um ministro que disse que a obra que ele mais aprecia dentro da biblioteca dele é Nietzsche. Um filósofo que é completamente contrário ao cristianismo. E ele diz que ele lê Nietzsche porque ele quer entender o pensamento, e ele admira demais o pensamento. O humano pelo humano, o símbolo do humanismo, a negação máxima da influência cristã, ele admira e gasta tempo com isso. O que é isso? Querendo se colocar numa posição de admiração pelo povo, porque ele lê os filósofos, mas perde a admiração divina. Porque para Deus isso é tempo perdido. Esse tempo ele poderia ter gasto lendo a Bíblia e se dedicando e se consagrando e orando. Não podia, não. Tu vai dizer que quanto tempo tu leva para ler um livro? Vai, pequeno, de 100 páginas. Luísa, quanto tempo para ler um livro de 100 páginas? Isso aí. Aí digamos que você dedica esse tempo, e Nietzsche não tem 100 páginas, vamos lá, e não é uma leitura simples. Se você se dedica esse tempo à oração, você não sabe qual é a vida dele, negócio. Eu sei que ele está jogando tempo fora, para entender o homem pelo homem. Fica um evangelho misturado. Agora, essa igreja de Éfeso negava
a influência do mundo dentro da igreja e trabalhava duramente. E perseverava no trabalho. Você podia dizer, caramba, uma igreja que não se mistura com o mundo, não quer doutrina de mundo misturada na igreja, e está trabalhando duramente para Jesus, é uma igreja boa. Não. Jesus disse, se não mudar, eu tiro a autoridade de igreja de vocês. Vocês não são bons representantes. Mas apesar de eu trabalhar duro e eu não querer misturar a doutrina, eu ser bom de doutrina e ser bom de trabalho, ele está dizendo, se não tiver amor, é como o sino que toca, só faz zoada. Se não tiver amor, eu vou e retirarei a autoridade de igreja de vocês. Vamos voltar um pouquinho, que eu disse que eu ia falar um negócio. Verso 4, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Olha, existe a possibilidade de a gente perceber o ponto dissonante da nossa caminhada. Existe um momento em que a gente para de andar em amor. E a partir desse momento, o resto da caminhada não está valendo mais. O que é que você precisa? Voltar a esse ponto para reiniciar a caminhada certa. É um ponto de junção de caminhos. E qual é o caminho certo? O amor. O outro caminho, que é conhecido como sem amor, vai te levar a uma caminhada vazia. O arrepender está intimamente relacionado ao voltar onde você errou e começar a jornada certa. Mas eu vou dizer um negócio. Pior do que pedir perdão para uma pessoa no auge da raiva é pedir perdão depois que passou. E que já estabeleceu as coisas. E cada um está vivendo do seu lado. E pastor, não se preocupe, eu com ele está resolvido, eu já perdoei, mas é ele lá. E eu aqui. E se Jesus fizer o mesmo princípio, lhe perdoar também desse mesmo princípio que você mesmo estabeleceu, ele te perdoa, mas é você lá no inferno e ele aqui no céu. Você quer o mesmo princípio para você? Então, dentro do contexto, pedir, resolver coisas que já estão frias, que você não encontra mais, já passou aquela emoção, é mais difícil do que no calor da emoção. Porque você ainda está junto e você resolve e já... Aí agora que já esfriou e cada um está no seu lado, eu vou atrás, vai. Porque se você encontra dentro do seu coração espaço onde aquela pessoa não tem mais influência, a Bíblia diz que é assassino. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. Mas eu não matei ninguém, mas matou a influência daquela pessoa em você. Você nega àquela pessoa acesso. Eu sei, não é para ser bambi e florzinha não, gente. Eu sei que tem gente que a gente não vai conseguir. Tem pessoas que não querem. Ok? Mas dentro de você, não pode ter a rejeição que foi nutrida por causa do negócio. Essas ondulações da pedra do problema, da confusão, elas precisam acabar. Os desdobramentos do problema, eles não podem continuar dentro de você. Você deve repercutir, ecoar e ressoar os desdobramentos da quantidade de amor que você recebeu de Jesus, para liberar esse perdão para aquela pessoa. Dentro de você, precisa resolver. E se a coisa foi pública, publicamente você precisa resolver. Publicamente. Agora, se foi só dentro de você, se você nutre um ódio por uma pessoa pessoal, só seu, meu Deus, como eu odeio essa pessoa, isso é só seu, não precisa ser público, não precisa dizer, Roosevelt,
Toda vez, rapaz, rapaz, toda vez que eu te encontrava, tu entrava, eu tinha vontade de te matar, mas agora tá tudo bem. Aí o cara vai dizer, puxa vida, não dá lugar, sabe? Porque você só vai trazer confusão para a cabeça da pessoa que você tá. Se é só em você, resolve por dentro e dá acesso àquela pessoa que ela não tinha antes do seu coração, sem ela nem saber que você tinha problema com ela e acabou. Agora, se foi público, resolva publicamente. Vá lá e se ajeite. Mas, pastor, como? Como você quiser. Se você quiser conselho, eu lhe dou. Vá no shopping. Meus conselhos são piores, né? Vai no shopping. Aí você vê uma coisa que você ia gostar muito de ganhar. Não é qualquer coisa, não é qualquer lugar. Aquela que você gostaria muito de ganhar, e você compra e dá. Né? A carne velha vai ser a pior ida no shopping da sua vida. Você vai se arrastando assim, arrastando a carne velha. Ela vai assim. Deus já me colocou em cada situação de eu pedir perdão para cada ser humano, para cada morador que tinha aqui. Eu digo, graças a Deus, eu estou sendo treinado para algo maior, Senhor. Perdões cada vez maiores que a gente precisa dar na nossa vida. Vai lá. Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta. Agora, como é que a Bíblia entende que eu amo alguém? É o olhar. Aí quando eu vejo alguém que eu amo, eu faço... olha como ele ama, né? Olha o olhar. Às vezes a fala pode ser treinada. Você já ouviu falar de falsidade? Teve gente que balançou a cabeça dele. Você já viu falsidade? É aquela pessoa que você acha que lhe ama, mas de repente alguém diz, rapaz, fulano não gosta muito de tu não, né? Porque fala de tu que só. Eu digo, meu Deus. Não é, não existe, não é real, está lá. Então, não é a fala. Mas a Bíblia nos ensina o que é amar. Volta, te arrepende e volta à prática das primeiras obras. Calma, ele não falou que era o primeiro amor que eu tinha perdido? Por que ele está falando de obra aqui? Pegou? Obras de amor. São atos. Atos de amor. Não adianta amar somente de palavra. Você precisa amar de verdade. Não adianta dizer, vai lá e te aquece, sabendo que a pessoa não tem, e você não fazer nada. Vai lá e te alimenta, sabendo que a pessoa não tem, e você não fazer nada. Amor cristão é medido em obras. O que você tem feito para demonstrar o seu amor? Arrepende de volta à prática das primeiras obras, senão eu retirarei a tua autoridade. Vamos dar só uma olhadinha, uma passeadazinha em alguns textos aqui. 1 Coríntios, no capítulo 16, no verso 13. Tiraram o verde, botaram um azul agora, bem inexpressivo, que eu nem. Ficou bonitinho, mas assim, não me... Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 16, no verso 13, diz assim: sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com o quê? Com amor. Então, o amor, ele não é uma coisa utópica, um arrepio, umas borboletas na barriga. O amor é uma disposição a agir. O amor define o que você faz, ou outro sentimento vai definir o que você faz. Então, você precisa ser definido e ter atos de amor. São duas fases aqui. Uma é ser feito. A segunda é como ser feito. O ser feito é um posicionamento natural, uma decisão. Eu decidi agir.
Agora, como eu ajo? Porque você pode até decidir ajudar alguém. Você já foi ajudado por alguém que você se sentiu mal de ser ajudado? Que a pessoa já falou, a pessoa foi lhe ajudar, mas tu escutou tanta coisa que tu preferia ter ficado no problema? Não já? Não é uma decisão. A pessoa decidiu lhe ajudar. Mas a Bíblia diz que só decidir ajudar não adianta. Você precisa saber como. Então você pode até decidir, e ajudar um desafeto, vamos, bora aí, fica aí, fica aí. O como é com amor, utilizando um recurso sobrenatural colocado em nós. E aí vem um conceito interessante. Você não age no seu amor. Você não age na sua querência, na sua afetividade. Você age com o amor de Deus derramado dentro do seu coração. Romanos 5:5. O amor de Deus é constantemente derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. O Espírito dentro de nós é especialista em amor, porque o amor é Deus e o Espírito é Deus. Então o Espírito é amor e ele está dentro de nós. Então você não age com o seu amor, você não com sua afeição, com o seu afeto, muito pelo contrário, é aí quando seu afeto, sua afeição, sua vontade, nada quer agir daquele jeito, aí você joga o amor de Deus e você age em amor. Eu gosto quando a gente prega sobre o amor, é todo mundo calado assim, dizendo, eu podia ter ficado em casa. A versão A Paixão, esse verso 14 diz assim: deixe que o amor e a bondade seja a motivação por trás de tudo o que você faz. A Amplificada, no verso 14, diz que tudo o que você fizer seja feito com amor, motivado e inspirado pelo amor de Deus por nós. Aquilo que a gente faz por causa dele. E não somente pelo Deus utópico. Se você não for amado, você não tem capacidade de amar. A Bíblia nos ensina que nós só amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Então não tem como eu amar a Deus se eu não provar do amor. O meu amor a Deus, que não vem do amor dEle em mim, é um amor utópico, afetivo, de afeição. Que esse tipo de amor, ele tem um problema. A gente projeta muita coisa para a pessoa que é amada. E a gente se decepciona muito fácil. Porque a pessoa não responde às minhas projeções. E ela tem lá nada a ver com as minhas carências, mas eu jogo as minhas carências todas para o objeto amado, e aí se ele não reage, aquele amor vira ódio. E é por isso que tem muitos relacionamentos que são acabados, e tem gente fazendo isso com Deus. Coloca as afeições, ama Ele com o seu amor natural, projeta um bocado de coisa para Deus, num Deus idealizado, que não é o Deus da Bíblia, se decepciona e agora não quer saber de Deus. Eu já tive experiência, já fui de igreja. Se você foi de igreja, mas você nunca provou do amor de Deus. Agora, nós só somos capazes de amar a Deus porque primeiro eu provei do amor dele em mim. E o amor dele em mim me capacita a amá-lo e a amar as pessoas. Então, o primeiro exercício que você precisa ter para andar em amor é realmente ter uma experiência com o amor de Deus. E como é que eu tenho uma experiência com o amor de Deus? O Espírito Santo que está dentro de você está disponível para revelar o amor de Deus que Ele tem não pelo mundo, mas por você. Você já parou no seu tempo de oração para ser amado? É desafiador, né? A gente nunca para pensar nisso aqui, mas deixa eu lhe desafiar no seu tempo de oração. Prove do amor de Deus por você. Porque a ideia, que não é uma ideia boa, do soldado de Cristo, que está aqui sempre pronto para fazer as ordens, perde de vista a própria afeição que o soldado tem pela pátria.
A gente pensa que a gente é um soldado, que soldado só obedece ordem. Não, um mercenário obedece ordem, até que a morte está na cara dele. Aí ele desiste e vai embora. Mas o soldado, por causa do amor que ele tem à pátria, ele permanece. Mas para ele amar a pátria, ele teve experiências. Você precisa se sentir amado, para você estar habilitado a amar. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 1, diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O exemplo da mimetização está disponível, mas eu não consigo copiar aquilo que eu não conheço. Eu só posso ecoar aquilo que eu conheço. E uma vez que eu conheço a Cristo, eu passo a viver verdadeiramente quem Ele é. Romanos 5:8, eu queria chamar já o grupo de louvor, porque o culto está tão emocionante. E não cantem, conheci um coração, pelo amor de Deus. Coração generado. O problema é que amor é um tema recorrente do meu ministério. E essa música me acompanha. Todo mundo, quando eu ministro sobre o amor, aí sempre cai, aí não é que a música é ruim, meio que ela venceu. Romanos capítulo 5, no verso 8, diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A grande questão é que o amor de Deus em nós, não encontra merecimento na pessoa amada. Você não deve amar esperando merecimento do seu amor. Você não deve amar esperando resposta positiva daquela pessoa. Quando a gente ama por causa da experiência que nós tivemos com Deus, do amor dele em nosso coração, daquilo que ele sentiu por nós, nós amamos agora sem a obrigação da volta desse amor depositado por alguém, porque eu estou resolvido aqui. O meu eixo de resolução é eu com Deus, e por causa eu estou resolvido com Deus, eu amo e sou amado. Eu sou habilitado a amar uma pessoa que não me corresponde. É por isso que Jesus morreu, ainda sendo nós pecadores. Ele não morreu por nós porque é lógico que ele nos amou porque ele tem o mesmo sentimento de Deus, mas ele amou aquilo que nós podemos ser nele. Mas ele foi e nos amou sendo nós ainda pecadores, porque ele estava resolvido com o Pai. E essa resolução, esse eixo aqui, ele é inalterado por aquilo que você faz comigo. Porque se meu eixo é aqui, esse relacionamento aqui, eu dou e recebo, ele sim vai ser alterado por aquilo que você faz. Se você não reage da maneira que eu espero, me impede de eu reagir com você de novo em amor. E esse eixo, ele pode ser contaminado com o nosso relacionamento, com aquilo que a gente faz, com as fases da vida que a gente está passando. Agora, se eu sou resolvido no eixo imutável, porque nesse eixo ele é imutável, Deus é imutável, o amor que ele tem por mim é imutável, ele não muda, e por causa do amor dele para mim, eu sou habilitado a amar ele de volta, e esse eixo agora não tem mais fim, porque eu encontro uma fonte infinita de amor sendo derramada em mim, que eu tenho que reagir a esse amor, e eu devolvo para ele, e resolvido nesse eixo, agora eu sou habilitado a me mover nesse eixo, sem esperar nada em troca. E quando Deus fala para a gente ser imitador de Cristo, a gente precisa imitar Ele no amor, amar as pessoas sem merecimento. Deus vai te dar tanta pessoa ao teu redor para tu ser treinado em amor. E tem uns aqui que estão dizendo: é isso então, é por isso. E eu perguntava a Deus: por que, Senhor, estou cercado eu?
fácil a gente colocar as pessoas na categoria de inimigos que estão me cercando, querendo me derrubar, que estão me buscando o meu mal. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, os inimigos são as pessoas que trabalham com você, que são do mundo. Tu botou na categoria de inimigo. Tu fica entregando pessoas, o diabo tem usado pessoas. Poxa vida! Quer dizer que ele te usou também por um tempo? Quando você entrega pessoas assim, eu gosto de ver que pessoas estão ao meu redor, porque Deus me confiou essas pessoas. E quanto mais trabalhosa, melhor. Pode mandar. Pode mandar. Quanto mais complicado é melhor, porque o milagre é maior e eu sei que não fui eu. Quando eu vejo as pessoas mudarem por causa da palavra, por causa da unção, por causa do amor de Deus, eu fico feliz demais. Eu digo, eu não poderia nunca. Eu nunca tinha andado uma milha com essa pessoa se fosse por mim mesmo. Mas agora por causa dele, porque eu estou resolvido, manda a pessoa difícil, estou eu aqui. Resolvido. E não estava esperando algo em troca para poder andar. Que vida mesquinha, que vida pequena. Que vida que não leva a gente para lugar nenhum. Mas quando a gente ama incondicionalmente, a gente manifesta o verdadeiro Jesus dentro de nós. E fica gratificante. É gratificante demais essa jornada. Diga comigo, vale a pena. E Ele conhece cada uma das nossas obras, cada um do nosso labor, cada um das vezes que você abriu mão de você em favor de alguém. Abrir mão de você em favor de alguém. Para Deus, esse é o mais profundo amor que você pode amar. Abrir mão de você, do seu direito, do direito de estar certo, da sua justiça própria, do seu direito de ficar ofendido, do seu direito de ficar chateado, do seu direito de cortar aquela pessoa, tirar ela completamente das suas lembranças. Sabe, fim de namoro que você rasgava, né? Ficava, eita, eu gosto tanto dessa foto, aí só cortava você e ficava só você e tirava outra pessoa. Hoje é mais fácil, digitalmente você apaga para o IA. Você pegar suas memórias, jogar na IA e mandar apagar uma pessoa dela. Você assassinar alguém, a influência de alguém na sua vida, por causa de um posicionamento que Deus não assina embaixo. Quando amamos, nós liberamos o poder dessa palavra para atuar na nossa vida, ao nosso redor, e exalamos o bom perfume de Cristo. Pode ficar de pé? Quero orar por você, mas antes a gente vai adorar um pouquinho, que não é receber um novo coração do Pai.